Fala galera, e aí? Tudo bonzinho com vocês? Estamos aqui nesse dia simpático, para esse tempinho simpático, eu aqui, na maior elegância, para que você possa de uma vez por todas perder todo o medo que você teve um dia sobre campos magnéticos. Por isso, meu amigo, mergulha with me, juntinho não, together. Vê o que diz de cara a primeira questão. Um tempinho vale a pena você investir nessas questõezinhas sobre campos magnéticos. Veja bem, vê o que diz a primeira questão. Indique a alternativa correta. Nas proximidades do polo norte geográfico da Terra, encontra-se o polo norte magnético. Vamos lá. Olha logo para essa figura e percebe aqui comigo o seguinte. Pessoal, o que a gente sabe a respeito do polo sul magnético, norte geográfico? O que a gente sabe do sul geográfico, norte magnético? Vê, toda vez que você pega um ímãzinho e você tenta alinhar esse ímã, deixar ele livre, toda vez que você faz isso, o que é que você percebe nesse ímãzinho? Repara, tá? O que é que você percebe nesse ímãzinho? Você percebe que todas as vezes o norte dele aponta para o norte geográfico e o sul do ímã aponta para o sul geográfico. Mas ora, se o norte do ímã está apontando para o norte geográfico, é porque para o campo magnético terrestre, aonde tem o norte geográfico, deve existir o sul magnético. E aonde tem o sul geográfico, deve existir o norte magnético. Mas ora, a explicação é muito simples. O polo norte do ímã magnético deve se atrair com o polo sul. Se ele está apontando para o norte geográfico e assim funciona uma bússola, é porque aonde está o norte geográfico está o sul magnético terrestre. O sul deve se atrair com o norte. Mas se o sul do ímã está apontando para o sul geográfico, é porque aonde está o sul geográfico se encontra o norte magnético. Não esquece disso. Eles não estão alinhados exatamente, tá? Como eu coloquei na figura, existe uma ligeira inclinação aqui entre o sul magnético, norte geográfico, norte magnético, sul geográfico, mas a ideia é essa. Logo, essa daqui está falsa. Aí ele diz assim: os polos norte geográfico e sul magnético encontram-se exatamente no mesmo local. Falso, a gente viu que existe uma inclinação. Aí ele vai e coloca assim: polos magnéticos do mesmo nome, norte e norte ou sul e sul, se atraem. Errado, pessoal? A gente sabe que eles vão se repelir. Letra D, ele diz assim: igual com igual se repele. Diferente, norte com sul ou sul com norte, se atrai. Mantém a regra normal, tranquilo. Letra D. Os polos magnéticos norte e sul de um ímã são regiões eletrizadas com carga positiva e negativa, respectivamente. Falso também, não tem veracidade na afirmação. A resposta tem que ser a letra E. Quando um ímã é quebrado em dois ou mais pedaços, cada um deles continua tendo dois polos magnéticos, o norte e o sul. Essa é a resposta, Rafa. Gente, existe um princípio que é o princípio da inseparabilidade. Existe um princípio que a gente chama esse princípio de princípio da inseparabilidade. Esse princípio diz que nós não podemos, certo, separar um ímã, certo? Se você pegar norte e sul e tentar cortar aqui ao meio e ficar só com o norte, você fica com norte e sul.
o sul, norte e sul. E assim você vai repartindo e vai tendo vários ímãs. Seria bom que dinheiro fosse assim, né, gente? Você corta e ele vale a mesma coisa. Ele corta e ele vale a mesma coisa. Mas não é. Let's go to the book. Resposta letra E. Não esquece que você não pode separar um ímã. Tudo bem, galera. Esse é o princípio da inseparabilidade. Tranquilo? Beleza, legal? Tamo junto, together. Aí vem a questão número 2. A questão número 2 diz assim. Duas espiras circulares concêntricas e coplanares de raios R1 e R2, onde R2 é igual a 5R1, são percorridos por correntes de intensidades I1 e I2, respectivamente. O campo magnético resultante no centro da espira é nulo. Qual é a razão entre a intensidade das correntes I1 e I2? Presta atenção. Ele falou para a gente a seguinte palavrinha. Ele disse que se tratava de um campo magnético de uma espira circular. Presta atenção. Se é uma espira circular, é um fio no formato de um círculo. Como é que a gente calcula esse campo? Esse campo é calculado assim. B é μ0I constante, μ0 constante, I sobre 2 vezes o raio da espira, considerando que essa espira é um raio, considerando que a espira é um círculo. Tudo bem? Se é espira, a gente considera ela uma espira circular. Tudo bem, galera? Tranquilo? Aí vê o que é que ele diz aí. Duas espirazinhas. Ele disse que aqui no centro, o campo magnético, pessoal, ele disse que no centro, o campo magnético resultante, ou seja, o B resultante, eu vou chamar assim, é 0. Mas olha, como é que a gente sabe para onde aponta o campo 2 e o campo 1? Você tem que usar a regra da mão direita envolvente. Aí presta atenção. Se você for pela corrente I2, você vai seguindo assim. E os seus dedos vão envolvendo no formato circular. Se tu envolve, olha a tua mão, ó, corrente aqui. Se você traz para cá, você percebe que o campo gerado pela corrente 2 no centro da espira, ele entra no plano. Tá vindo para mim, mas é o contrário, tá certo? Porque tem a questão aqui da transmissão. Então, a corrente vem aqui, se você pegar a espira maior, os seus dedos vêm e no centro, o campo I2, ele é entrando. E tu sabe que a gente representa um campo entrando por esse carinha aqui. Esse é o campo B2. Corrente envolvendo, vem com a mão assim, ó, entrando. Ô Rafa, e o I1? O I1, ele vem aqui por baixo e ele sai. Ele se afasta do computador. Ele se afasta do papel. Então, ele é assim. É por isso que esses campos dão 0. É a regra da mão direita envolvente. Sendo assim, eu posso chegar e posso dizer o seguinte, né? O nosso segundo passo é você chegar e dizer se é igual. E é igual, Rafa? É igual porque ele disse que era nulo. E a gente comprovou que é, porque um entra e o outro sai. Então, você vem aqui na paz, no amor e no carinho e faz assim, μ0 vezes I1 sobre 2R1 é igual a μ0 vezes I2 sobre 2R2. Esse vai com esse, tchá, 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 2 com 2 e assim a gente vai. Pessoal, I1 sobre, ele disse que R2 era 5R1, então I1 sobre R1 é igual a I2
sobre 5R1. Aí você vem aqui, ó, e tchá, tchá. Tamo junto? Na paz e no amor. Consequentemente, ele pede a razão entre as correntes I2 e I1. Então, você fica aqui, I1 é igual a I2 sobre 5. Como ele quer I2 sobre I1, se você organizar esse cara direitinho, você tem que I2 sobre I1 é simplesmente igual a 5. Tudo bem, gente? Tamo junto? Isso aqui vai ser igual a 5. Tranquilo, galera. Beleza. Igual a 5. Resposta do problema, letra D. De onde o professor Rafa tá no coração de todo mundo. Que é o que, Rafa? Dentro do coração. Tamo junto. Legal. Na paz, no amor e no carinho. Rafinha, como é que fica essa regra da mão mesmo, hein? Essa regra da mão é I2 vem por cima, sentido horário, envolve a mão com os dedos, ó. O campo entra. I1, ele vem aqui no sentido anti-horário. No centro da espira, ele sai. Tranquilo, tamo junto. Se liga como calcula o campo de uma espira circular. Agora vê essa questão, porque essa questão é uma questão brilhante, que caiu no Enem Libras e é uma questão muito importante. Vê o que ele diz. Um guindaste eletromagnético de um ferro velho é capaz de levantar toneladas de sucata, dependendo da intensidade da indução em seu eletroímã. O eletroímã é um dispositivo que utiliza corrente elétrica para gerar um campo magnético, sendo geralmente construído enrolando-se um fio condutor ao redor de um núcleo de material ferromagnético. Ferro, aço, níquel e cobalto. Para aumentar a capacidade da carga ou guindaste, qual a característica do eletroímã pode ser reduzida? Pessoal, ele quer aumentar a capacidade do guindaste. Aí ele pergunta, tá, qual a característica do eletroímã deve ser reduzida? Presta atenção. Esse eletroímã é um solenoide. Se é um solenoide, como é que a gente calcula o campo de um solenoide? O campo de um solenoide é calculado assim, B é μ0 vezes I vezes N, isso aqui, dividido por L. Tranquilo? μ0 vezes I vezes N dividido por L. Veja só. Ele quer aumentar a capacidade do guindaste. Aí ele pergunta, o que a gente tem que reduzir? Gente, vê só, a letra A é interessantíssima. Ele diz assim, a distância, o diâmetro do fio condutor. Gente, vê só, vamos supor, para poder a gente entender bem direitinho, que o fio condutor aqui, ele tem um formato cilíndrico, tá? E eu estou dando uma ampliada nele, com certeza, né? Tem um formato aqui mais ou menos de um cilindro e eu estou dando assim uma ampliada nele aqui. Ok? Ele tem esse formato aqui, cilindro. O diâmetro do fio condutor quer dizer que a gente está aumentando esse dispositivozinho aqui, a área da seção transversal, tudo bem? E Rafa, como é que eu vou relacionar isso? Presta atenção. Pela segunda lei de Ohm, a resistência é igual à resistividade vezes o comprimento dividido pela área da seção transversal, que é a área de entrada. Se você reduzir o diâmetro, você diminui essa área. Consequentemente, você aumenta a resistência. Vê que massa, que raciocínio lindo do Enem. Se você aumenta a resistência, pela primeira lei, U é igual a R vezes I. Consequentemente, se você
Aumenta a resistência significa dizer que você vai fazer o quê, pessoal? Aumentar a resistência significa dizer que você vai diminuir a corrente. Então, aumentar o diâmetro do fio condutor é diminuir a corrente, porque você aumenta a resistência e lembra, é resistência à passagem da corrente, você está diminuindo a corrente. Ô Rafa, mas se eu diminuir a corrente, pela expressão, se eu diminuir a corrente, pela expressão, diminuir a corrente, eu faço o que com o campo? Se eu diminuo a corrente, eu faço o que com o campo, Rafa? Eu diminuo. E ele quer aumentar. Então essa daqui é falsa e talvez fosse a alternativa mais interessante do problema para você analisar. Tudo bem? Talvez fosse a alternativa mais interessante do problema para você analisar. Tudo bem, gente? Uma questão muito interessante, muito interessante. A letra B, ele chega e diz assim, a distância entre as espiras. Veja só, esse L aí do solenoide é o seguinte, gente. Quando você enrola a espira, né? Você enrola aqui o círculo, o fio, né? Você tem a opção de espaçar ele ou você tem a opção de enrolar ele mais aproximadozinho. Tem gente que acha que o comprimento que aparece é o tamanho do fio, mas não é não. Esse comprimento que aparece na expressão é essa distância. Então, se você diminuir a distância entre as espiras, quer dizer que você enrolou elas mais próximas. Se você faz isso, olha a expressão aqui para não ficar muito condensada. Olha aqui, fica assim, ó, B, para não ficar muita informação nessa figura, é igual a μ0 vezes I vezes N sobre L. Se você diminuir esse L, ou seja, a distância entre as espiras, você não está mexendo no tamanho do fio. Você só está enrolando eles mais perto. Entendeu isso direitinho? Então esse L é isso. Preste atenção, calma. Pensa na vida, pensa no que tem de bom, pensa no que é maravilhoso. Física entra nisso. Cuidado com isso. Esse L não é o comprimento do fio. É a distância entre elas. Então se você enrola mais perto, você diminui isso. Só que é inversamente proporcional. Então você aumenta o campo. Percebeu? Então, se você reduz a distância entre as espiras, você aumenta o campo e essa era a resposta à letra B. Questão massa do Enem, diga pra mim se não foi. Interessante demais? Legal? Aí a letra C, falso, porque ele diz diminuir a densidade da espira. Se você diminuir o N, você diminui o campo, não aumenta. Diminuir a corrente? Errado, porque se você diminui a corrente, você diminui o campo, não aumenta, porque é tudo diretamente proporcional pela equação. E a letra E, diminuir a permeabilidade, a constante, diminui o campo. Letra B é a resposta. Questão boa demais. Letra A e letra B eram aquelas que vocês tinham que pensar mais. E ó, para tu não vacilar, se liga nesse L, o que ele significa. Beleza? Legal? Tamo junto? Na paz, no amor e no carinho. Simbora! Let's go to the book. Depois to the beach, hein? Never forget that, my friend. Let's go. Vê que questão maravilhosa essa quarta questão. Questão beautiful. Ele diz assim, vê o que ele diz. Uma bobina chata, representada por um conjunto de N espiras, que estão justapostas, sendo essas espiras todas iguais e de mesmo raio, Considerando que a bobina da figura abaixo tem resistência de 8 ohms e possui 6 espiras, o raio mede 10 centímetros e ela é alimentada por um gerador de resistência interna de 2 ohms e força eletromotriz de 50 volts. A intensidade do vetor indução magnética no centro da bobina no vácuo vale. Veja, essa bobina tem uma certa resistência. Ela está participando do circuito. Então, eu quero que você preste atenção aqui comigo. Primeira coisa que você tem que fazer, a primeira coisa que você vai ter que fazer é
é igual a resistência equivalente vezes a corrente. Tamo junto? Na paz e no amor? Tranquilo? Vem cá. U é 50. A resistência equivalente, esse cara está em série com a bobina. Então, basta você somar. Quando está em série, soma as resistências. Ah, Rafa, a bobina tem uma certa resistência. Sim, está fechando o circuito. Vezes I. E eu vou assim achar a corrente. Pessoal, pode confiar. 50 dividido por 10, a corrente vai dar simplesmente 5 amperes. Tudo bem? Ô Rafa, mas ele pediu a intensidade do vetor campo magnético. Foi. E ele chamou isso de bobina chata. O que é isso? É uma bobina em que você colocou rodeando ela 6 espiras. Então é como se cada espira tivesse a sua contribuição. Então basta você pegar o campo de uma espira circular e multiplicar pelo número de espiras. 6, então é 6 vezes μ0i sobre 2r. Cuidado para não confundir com solenoide. O solenoide é você pegar um fio e enrolar. Aí você vai colocando espira por espira. Por isso a gente chama de bobina chata. Então aqui, se você fosse querer uma expressão, isso aqui seria o número de espiras que ele colocou juntas, justapostas na bobina. Logo, o vetor campo magnético vai ser a permeabilidade, que é 4π vezes 10 a menos 7. Posso colocar o 6 primeiro, né, gente? Então, isso aqui fica B é igual a 6 vezes μ0, que é 4π vezes 10 a menos 7, vezes a corrente, que foi muito importante a gente encontrá-la. Isso aqui vezes 5, dividido, para você ser feliz, na paz, no amor e na tranquilidade, dividido por 2 vezes o raio, que eu sinto muito, mas você não pode deixar em centímetros. Então você vai ter que passar para metros, isso fica 10 vezes 10 a menos 2. Tudo bem, gente? Tranquilo? Na paz, no amor e no carinho. Galera, vê só. Quando você fizer essa ligeira continha, você vai encontrar que isso daqui vai ser, vou colocar a resposta direto, tá? 6π, tudo bem? Você vai encontrar que isso vai ser 6π vezes 10, vou colocar aqui embaixo para ficar bem elegante. Você vai encontrar que isso aqui, B, é simplesmente igual a 6π, B é igual a 6π vezes 10 a menos 5 teslas. Resposta do problema, letra C. Sabe de quê? De como é bom te encontrar, Rafa. 6 vezes 5, 30, vezes 4, 120, 120 dividido por 20, dá 6, 10 a menos 7 fica, o 10 a menos 2 sobe, fica 10 a menos 5, conserva o π. Resposta letra C, de como é bom te encontrar, professor Rafael Vieira. Galera, espero que tu tenha recebido todas essas dicas do fundo do coração que liberei para ti nessa pequena aulinha muito especial. Um beijo no coração para vocês. Vamos junto. Junto não, hein? Together. Não se esquece. Se inscreve no canal, ativa as notificações e acompanha o que a gente tem de bom para ti juntinho. Juntinho não, Rafinha. Together.